agosto, dia do nhoque. Todo dia 29 é dia do nhoque para algumas pessoas, né? Nem sei de onde é que surgiu isso, mas enfim. Lembrei que hoje é dia do nhoque. Eu não comi nhoque, mas... 29 de agosto de 2023. Estamos aqui para mais uma edição do Crochetia. As últimas duas edições, nas últimas 2 semanas, eu fiz... eu fiquei com vontade também. Eu vou ter que comer num outro dia que não é o dia do nhoque. As últimas 2 edições do Crochetia eu fiz lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Ou aqui, para quem tá assistindo esse vídeo gravado no YouTube, né? Então, eu fiz ao vivo, direto no YouTube, porque eu não sei, posso estar enganada, aí vocês vão me dizer. Me parece que quando eu faço passo a passo, a imagem lá fica um pouco melhor do que eu gravar aqui e passar para lá. Isso é até uma coisa que eu gostaria que vocês me dissessem, assim, me dessem um retorno. É melhor lá, ou melhor aqui. Daqui a pouco é uma possibilidade a gente levar o Crocheti para o YouTube. Apesar de que aqui a vantagem é que vocês são avisados, acho que é mais fácil receber o comunicado de que eu estou ao vivo. Enfim. Mas assim, me deem um retorno onde é que vocês preferem. Hoje eu não vou fazer um passo a passo, mas eu quero dar, assim, orientações sobre a peça que eu tô fazendo e tirar dúvidas aí de quem tá, enfim, tem alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Gente, tem um recurso novo aqui na minha tela que eu tô louca para apertar ali, que eu não sei o que é, mas vamos lá. Depois eu brinco no final do crochetinho eu descubro. Olha só, eu finalizei a parte do crochê da bolsa. Eu ainda não gravei o vídeo com esta parte da alça. Porém, tem 2 vídeos lá de bolsas no YouTube que tem esse jeito de fazer a alça. Uma delas é aquela bolsa que a gente começa um quadrado e transforma numa bolsa. Que ela não tá aqui à mão, senão eu já trazia para mostrar para vocês. E o outro vídeo é desta bolsa aqui, que é de fio náutico, que o Thiago faz o passo a passo, o Thiago Nicoloso. E eu fiz do mesmo jeito, tá? Claro que, como esse fio aqui é de algodão e mais fino, eu fiz mais carreiras, tá? De ponto baixo para fazer a alça. Ainda não coloquei o forro, tá? Então, assim, eu vou preparar o forro da bolsa e aí eu finalizo, faço o último vídeo com os acabamentos para vocês e as costuras. A costura é a mesma costura do colete da Barbie, tá? Tem a minha bolsa com o fio algodão selva. Que os últimos 2 vídeos, as últimas 2 edições do crocheti foram dos quadradinhos da bolsa. Certo? Então, vamos lá. Vamos a blusa que eu estou fazendo. Que é uma blusa de crochê, top down. Aí, vamos ver aqui. Ó. Eu vou fazer primeiro o corpo, depois as mangas. Tá? Comecei pela gola. Vai ficar gravado, sim, e depois eu sempre coloco a gravação no YouTube. Para quem prefere assistir, até peço para vocês assistirem lá, para eu ter mais horas de visualização, tá? Ou aqui no YouTube. Enfim, essas coisas de contar os pontos lá que a gente precisa do canal, tá bom? Então, assim, ó, eu fiz aqui, eu até posso fazer de repente aqui
o passo a passo para vocês. Aqui é ponto baixo, tá? Não sei se vocês já fizeram assim, ó. Ele não tem a mesma elasticidade que uma gaita do tricô. Não tem. Mas ele dá esse efeito, tá? Que é o mesmo ponto que eu fiz no punho das luvas de crochê, eu faço esse ponto aqui. Bem, vocês vão me dizendo aí se vocês querem que eu mostre como fazer o ponto, que eu mostro para vocês, sem problemas. Essa medida que eu usei da gola, essa gola aqui, que ela vai ficar mais fechadinha, eu fiz na medida da minha cabeça, tá? Bem, a medida que pelo menos a gente precisa que passe pela cabeça a blusa. Pode ser outra medida do jeito que... Pode ser outra medida. Não vai mudar o jeito de fazer, tá? Mas eu fiz ela justinha na minha cabeça. Claro que depois que eu coloquei os pontos esticou um pouco, mas pra mim tá tudo bem. E aí, o que é importante? Bom, faz a gola da medida da cabeça. Pode ser esse ponto e pode ser também fazer a correntinha e fazer um pedaço reto. Então, vamos lá. Aqui eu fiz 3 centímetros, ó. Fica virado aqui, né? Bom, mas eu fiz 3 centímetros de altura, que eu coloquei aqui 7 pontos baixos, tá? 8 correntinhas para começar e 7 pontos baixos. Que mais? Aí eu fiz a gola e eu dividi. O que a gente faz? A primeira carreira, ela é toda de ponto alto. Ó, para cada carreira cada carreira de ponto baixo ganhou um ponto alto, tá? Aí, o que eu fiz? Contei quantos pontos tinha, o total de pontos, e dividi por 6. Eu vou virar a câmera para fazer o desenho com vocês. Vai ficar melhor. Inclusive, daí, se vocês querem, eu já faço o ponto da gola, que eu acho que é o que é diferente aqui. E o resto como é que é? O resto é todo ponto alto, não tem muito... Quer dizer, tem os aumentos ali. Pode ser que vocês queiram também. Vamos lá. Eu vou virar aqui para fazer um desenho. Como é que fica a luz aqui. Eu nem não testei antes, porque eu achei que eu não ia virar a câmera. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente vai fazer a gola, tá? Essa gola aqui pode ser do gosto de vocês, né? Eu fiz assim toda canelada para dar um efeito de gaita, assim, um visual, né, de gaita. Aí, o que a gente vai precisar? Vai dividir a quantidade total dos pontos em 6 partes. Então, a gente vai ter assim, ó. Eu tenho aqui a circunferência total. E aí, eu vou contar quantos pontos tem e vou dividir por 6. Se eu não tiver 6, se eu não tiver múltiplo de 6, né? Eu vou dar uma ajustada ou eu vou tentar equilibrar aí, ou acrescentando,
fazendo uma carreira, acrescentando algum ponto ou diminuindo para equilibrar, facilitar minha vida. É o que eu faço nos meus, certo? No meu caso aqui, eu acho que faltava um ponto, eu botei 2 pontos no mesmo lugar e deu tudo, né? Arrumei. E aí, o que que vai acontecer? Por que 6? Porque eu vou dividir uma parte. Então, é assim, ó. 1/6 dos pontos para manga e 2/6 para frente, 2/6 para as costas. Aí o pessoal que não gosta de matemática vai querer me matar, porque estava fazendo arte para não precisar fazer matemática. Eu lamento. Quando a gente faz peça sob medida, enfim, lidamos com medidas, números. Então vamos pensar aqui. Se eu tivesse, eu vou pegar um número, vou pegar 60 pontos, vou pegar 120, que deve estar mais perto da minha quantidade aqui. Vamos dizer que eu tenha 120 pontos. Peguei um número fácil só para não me dar dor de cabeça. Aí eu divido por 6. 120 dividido por 6, aí dá 20, é isso? 2 vezes 6 é 20. Tá? Então, o que que eu vou ter? 20 pontos na manga. Quarenta pontos nas costas. Isso é só um exemplo, tá? Essa quantidade. 20 pontos e 40 pontos na frente. Ah, mas aí deu lá um ponto a mais e eu não quero ajustar. Aí eu faço assim: se é um modelo feminino, adulto, e a pessoa tem bastante seio, eu vou colocar um ponto a mais na frente. Se não, posso pôr um ponto a mais nas costas, tá? Se ficou um número ímpar aqui o total. A outra coisa, a gente precisa ter, a gente vai mexer nessa proporção se a pessoa tiver um corpo magro e um braço gordo, aí a gente mexe. Ou um corpo gordo e um braço magro, que é um pouco difícil acontecer, mas, enfim, cada pessoa é de um jeito, tá? Então mas assim, é a proporção para a gente fazer o raglan, que é o que vai ficar esse aumentinho aqui, ó. Vai ficar esse recorte aqui, esse desenho aqui no raglan. Então, o que que eu vou fazer nessa divisão aqui, ó? Então, eu fiz lá os 20 pontos aqui da manga. Aí, eu vou fazer aqui um aumento, ponto alto, um ponto alto. Tô crochetando assim, ó. Coloquei os pontos na gola. Aí, tá de cabeça para baixo agora aqui, né? 20 pontos que eu teci aqui da manga. Aí eu coloquei aqui, ó, ponto alto, 3 correntinhas. E aí eu vou fazer 40 pontos. E vou fazer isso aqui. Esse ponto aqui, ele pode estar, ele é contado, é dos 40, né? Então, tem esse ponto, aqui tem 38. E aqui tem esse ponto. Então, fechou 40 entre os espaços. E aqui vai ter 20 pontos, né? Aqui vai somar 40. Considerando que o meu total de pontos foi 120 pontos, tá? Na outra carreira, eu vou fazer o aumento.
que é sempre nesse lugar aqui. E o aumento, eu vou fazer sempre 2 altos, 3 correntes e 2 altos. Ah, posso fazer 2 correntes para ficar mais fechado? Pode. O que vai acontecer? Quando a gente cresce desse jeito aqui com as 3 correntes, o aumento, ele vai dar uma peça assim, ó, bem quadrada, tá? Ele vai ficar quadrado. Se a gente botar aqui só 2 correntes nesse aumento, o ombro vai ficar mais caído. Então, dependendo do modelo do corpo, pode ser que seja melhor. Para mim, eu gosto de colocar as 3 correntinhas. Eu sinto que eu fico com mais movimento na minha peça, tá? Ó, ele fica bem quadrado aqui, ó. Tá? Eu já experimentei fazer menos, só que aí ele, claro, essa inclinação vai ficar mais assim, né? Só que aí ele me tranca, no caso pro meu corpo, o melhor é assim. E aí tem coisas que a gente precisa ajustar, né? E aí para ajustar, daí eu tenho as aulas que vocês podem fazer comigo, online ou presencial, e aí a gente faz os ajustes de acordo com as medidas que vocês têm. Olha aqui uma outra coisa. Quando eu alcancei aqui, ó, a altura, tá? O tamanho da minha manga aqui que eu quero, eu alcancei aqui a minha medida, tá? Nessa parte da manga. Então, aqueles 20 pontos foram aumentando, aumentando, aumentando. E eu precisei, ficou faltando aqui um pouquinho do busto, tá? Porque eu tenho costas pequena, mas eu tenho bastante busto. Então, eu acrescentei aqui, ó, embaixo do braço. Acrescentei aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos, tá? Na hora de juntar. O que vai acontecer é que ao longo da manga eu vou diminuindo para fazer o ajuste da manga no braço. Quem tem ponto apertado ou largo vai ficar proporcional, porque assim, a quantidade de pontos vai depender, tudo vai começar aqui, ó. Sei lá que fio vocês pegaram aí para fazer e vocês vão fazer esse começo, tá? E vão colocar os pontos. Então, vai ser dividido por 6, que pode ser 120, pode ser 126, 132, entendeu? Assim, a quantidade de pontos vai ser proporcional a se tá mais apertado ou mais frouxo, ou se o fio é mais grosso ou mais fino. Entendeu? Então, assim, não importa. O que é importante vocês saberem é essa regra aqui, ó, que é o total de pontos da gola. Ó, a fórmula. Total de pontos da gola dividido por 6 é igual a 1/6 para cada manga e 2/6 para costas e para frente. Então, assim, qual é o total de pontos e como é que vai ser
Qual vai ser a matemática? Ela vai ser personalizada. Oi, Flávia, tudo bom? Vai ser proporcional. Por isso que é importante entender como a gente faz essa divisão, né? Como se constrói. Porque se a gente pegar um número pronto, nem sempre vai dar certo. Aí pode ficar, né? Ou muito grande ou muito pequeno. A gente pode usar esse cálculo para todos os fios que for usar. Certo? Eu não vi se alguém pediu. Olha só, minha mesa tá bem bagunçada. Bom, agora que eu consegui olhar na tela do computador. Mas vamos lá. Ao vivo tem isso, né? Tem os comentários, as conversas. Olha aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu coloquei no título, né? É o seguinte. Eu falei sobre o fio ser reciclado, né? Então, assim, até fiquei pensando se era. Fui dar uma pesquisada, assim, né? Se é reciclado, se é reaproveitamento ou reciclagem. Bom, por definição. Não entendi, Josi. Se tiver prega na manga. Prega, tu diz. Um desenho, assim, de dobra? Não, aqui não vai aparecer. Tu diz prega assim? Me explica melhor, eu não entendi bem a tua pergunta. Bom, sobre o fio reciclado. Esse fio que eu estou usando, para bufante, tá. Josi, assim, já volto no fio. Quando essa manga aqui, ela vai, com certeza, ela tá grande em mim, porque eu fiz o aumento aqui do busto, tá? Eu precisei esse aumento aqui, para não trancar aqui embaixo do braço. Isso é um ajuste que também depende do corpo, tá? Então, o que vai acontecer? Essa manga, ela ficou larga aqui em cima, mas como eu gosto que ela vá sendo ajustada no braço, eu não gosto da manga bufante para eu usar, tá? Então, o que eu faço na minha manga? Eu vou diminuir um ponto a cada carreira até o punho, até o final dela, tá? Então, ela vai se ajustar. Eu posso fazer uma diminuição. Vamos pensar assim: eu quero a manga bufante. Eu posso fazer uma diminuição aqui para ela não ficar muito larga, caso eu queira. Mas a gente tem o seguinte na manga, ó. O braço ele é maior em cima, certo? Não sou muito boa desenhista de mãos. Vamos lá. O braço é maior na parte de cima, tá? Emendou um desenho no outro. Tá, mas vamos lá. O braço ele é maior em cima. Então, o que acontece? Eu faço a minha manga, a minha manga tá assim, ó. Minha cava tá assim, ó. Ela tá com aumento aqui do lado. Sim. E aí eu faço a diminuição desde a primeira carreira. Quando eu pegar aqui, ó, a primeira carreira, eu já vou diminuir embaixo do braço. Uma vez faço o início da carreira aqui,
uma vez a diminuição de um lado, uma vez a diminuição do outro lado. Então, uma vez é no início da carreira e uma vez é no final da carreira, para conseguir deixar embaixo do braço sempre as diminuições e não marcar em cima, tá? Quando eu tenho um desenho, às vezes o desenho nos ajuda a diminuir, mas no caso aqui que é tudo ponto alto, eu faço isso, tá? Inclusive, depois eu vou, quando eu estiver na parte da manga, eu vou ir compartilhando com vocês. Bem, sim, é sempre a partir da cava, por quê? Se a gente vai reto e daí 10 centímetros depois começa a diminuir, cria uma bolsa embaixo do braço, tá? E a não ser que se não é esse o efeito que a gente quer, não quer ela fofa em cima, a gente já vai diminuindo ela desde cima. Então, a minha eu vou diminuir sempre para acompanhar aqui o braço, ó, que vai diminuindo. A manga bufante, deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra. Eu vou pegar o lápis aqui nesse braço aqui. A manga bufante, a gente vai ter aqui um punho mais ajustado. Dá para ver o lápis? Aqui, ó. O punho que vai ser ajustado, né? E a manga que vai ser fofa. Aí a gente tem que pensar aqui, ó. Quantos centímetros a gente quer aqui? Daqui a pouco é a mesma medida. Se for a mesma medida, eu vou ir reto, sem diminuir nada. E aí, aqui eu faço uma diminuição radical para a quantidade de pontos que eu quero no punho e faço o punho. Não, Cissa, diminui um ponto a cada carreira. Diminui um ponto ajustada, tá? Tem aqui os pontos altos. Aí eu tenho aqui a subida das correntinhas. E aqui pontos altos. Aí, então, uma vez eu vou fechar aqui 2 pontos juntos. Aí eu fechei a carreira. Na outra carreira, eu faço todos os pontos altos e lá no final, antes de fechar, eu faço a diminuição. E aí, na próxima carreira, eu diminuo aqui, tá? Para ficar uma vez de um lado, uma vez do outro. Tá? Entendeu? Aqui a manga bufante aqui deu pra... Ai, desculpa. Deu pra entender aqui a ideia? Porque assim, o braço diminui. Então aqui não vai ter tanta sobra e aqui vai ter muita sobra. Então é uma coisa de medir, de saber que medida vocês precisam aqui, que no meu caso é pelo menos 20 centímetros para o meu braço. E aqui olha só o meu punho. Eu começo com 20 centímetros, 20 não, né? 40 o total, né? É 20 assim dobrado. E aí, olha aqui o meu punho, quanto que é? Eu tenho aqui, ó, 16 de punho. Então, eu preciso... 16 do total, né? Então, aqui é 8 centímetros. Então, eu preciso diminuir sempre. Para ficar ajustado, porque eu não gosto... essa manga aqui, eu me atrapalho toda. Eu me grudo nas coisas, derrubo as coisas com a manga. Não combina muito comigo. Tá? Então, vamos lá. Enquanto vem outras perguntas, eu quero falar do fio. O fio, eu coloquei que ele é um fio reciclado, por quê? Porque eu peguei o resíduo
as sobras de vários projetos e fui emendando os fios. Eu fui fazendo uma bola, outra bola, tá? E outras bolas, certo? O que que acontece? Eu tenho sobras aqui um pouco maiores, apesar de que aqui eu já tô vendo, ó, eu nem lembro quando eu guardei, mas eu já tô vendo que são tons de amarelo que tem por aqui. Então, e tenho sobrinhas assim, ó, que são um pouco maiores. O que que eu tô fazendo? Tô usando primeiro essas aqui que já estão são mais cortadas, para fazer, bom, reciclagem. Eu gosto muito de usar esse fio Bela. Já fiz muitos projetos com esse fio. Então, eu fiz projeto para caixa, eu fiz a manta para as netas. Para quem não sabe, eu tenho 2 netas que eu fiz e as 2 nasceram no verão. Então, o chale delas o chale que eu fiz para elas, né, quando elas nasceram, era desse fio Bela, tá? Então, e coloridos. Então, foram sobrando fios dos chales delas, eu tenho uns 2 ou 3 casacos que eu fiz para mim. E tem um casaco que eu fiz de projeto também para caixa. Tem um colete de projeto da caixa. Então, assim, eu gosto muito de usar esse fio, tá? E aí, o que que acontece? Vou virar aqui para falar. O que que acontece? Eu fui tendo muitas sobras, né? Eu fui juntando muitas sobras ao longo desses projetos. O que que pensa assim, ó? Vou mostrar para vocês. Sobrou, lá tinha um novelo que sobrou isso aqui de fio, ó. Terminei o novelo e sobrou isso aqui. E aí eu não vou mais usar para esse projeto aqui. Não deu, acabou, eu não vou usar mais, tá? Se a gente aí assim, tem várias questões aqui. Uma, eu fico com dó de pôr isso aqui no lixo. Aí eu comecei a fazer novelinhos. E aí, mesmo antes de eu ter outras informações em relação ao lixo, eu já guardava os fiozinhos. Daí depois eu fiquei guardando mais ainda, dei mais valor ainda. Esse resíduo aqui, ele não é reciclável, ele não vai para reciclagem. Então, ele não vai para reciclagem lá no lixo, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente não tem não vai, o resíduo têxtil, ele como é que a gente chama? Rejeito, tá? É lixo que vai ficar lá mais de 20 anos para, dependendo do lugar onde ele for parar, vai levar mais de 20 anos na natureza, né? Então, o que que eu comecei? Aí eu comecei a guardar mais ainda sobrinhas de fios. Claro que tem pedacinhos que nem sempre a gente consegue aproveitar, né? E aí, o que que eu fiz? Comecei a fazer. Juntar os pedacinhos, amarra um no outro. Tem um vídeo com um nozinho aí, porque os fios de algodão, fios de algodão com a mesma espessura, a gente consegue fazer um nó, tá? E cortando, deixa eu pegar aqui, mesmo cortando, ele não desata o nó. O nó estando bem feito, a gente confere. Boa noite, Filomena. Algodão selva. Ai, vou mostrar a bolsa. Olha. Eu coloquei a alça, agora só falta o forro, Filomena.
Gente, algodão selva é o fabricante deste fio maravilhoso aqui, que tem esse colorido lindo. A alça ficou colorida, porque eu também já tava no finzinho dos fios. Ó. E agora falta, eu vou colocar um forro na minha bolsa. Pra andar com os meus projetos. Ah, viu, Flávia? Ó. Então, assim, fios de algodão, quando a gente tem a mesma espessura, eu vou fazendo o nozinho e junta. Não, não é barroco. Essa bolsa aqui, ó, esta bolsa aqui, ela foi feita com algodão, um fio Rustic Love. Ele é um fio de Portugal, tá? O fabricante é o algodão selva. Ele é um pouquinho mais, talvez a espessura dele combine com o Barroco 4, tá? Ele é, só que esse aqui, enfim, quem tiver acesso, eu recomendo porque ele é super macio, um rendimento super bom. Ele é leve, tá? Ele é mais leve que o Barroco. Mas o Barroco também vai funcionar para esse trabalho. Para aí. Vou mostrar a etiqueta de novo. Peraí, eu acho que eu vou virar, né? Tem que virar a câmera para vocês lerem direitinho. A costura é a mesma costura do colete Barbie. Eu fiz a costura, ó, Rustic Love, by Algodão Selva. Esse aqui é o 8x8, ele é mais grosso, né? Tá? Ó, é um fio 100% algodão. Essa cor aqui, pumpkin, é o roxo que tem aqui. E a costura eu fiz com agulha de tapeçaria. Então, no avesso fica esse pesponto, ó. Tá? Eu tenho um vídeo com a costura, que é o mesmo vídeo da costura do colete da Barbie. Tá? Costurei ponto com ponto. Os quadradinhos, eles têm a mesma quantidade de pontos em todos os lados. Que isso que eu gravei nas últimas edições do Crocheti. E eu só não fiz a gravação do acabamento, mas isso aí eu vou deixar para vocês lá no canal mais alguma dica sobre acabamentos, tá? Eu terminei hoje de tarde, ó, aqui eu já achei um fiozinho aqui que eu preciso cortar. Certo? Que mais? E é isso, gente. E passa o tempo aí. Que mais? Conseguiram? Será que vocês conseguem fazer a blusa a partir dessas orientações? Talvez quem já tem já faz crochê, já tem alguma noção, acredito que sim. Me digam aí. Até me digam se vocês querem um vídeo mais detalhado, assim, um passo a passo da blusa, eu providencio para vocês. Se vocês tiverem interesse, certo? Daí deixa aí nos comentários. Ó, aí esses saquinhos aqui também são bem legais. Ó, que veio com o fio bem legal. E é isso, pessoal. E eu nem tomei meu chimarrão que eu preparei e deixei aqui.
Gostaram? Ajudei vocês? Será que vai sair mais alguma blusa a partir desse crocheti? Quando aumentou na cava, na frente, não fica com papo no busto? Então, eu precisei aumentar uma coisa que acontece. Eu percebi com uma das blusas que eu fiz para mim, tem uma blusa que eu fiz eu fiz quadrada a divisão ali aqui da gola, tá? Eu fiz igual, dividido por 4. O que aconteceu? Como desceu mais, o raglan foi mais reto para baixo, eu resolvi emendar direto, sem fazer esse aumento, tá? E aí, o que acontece? Fica um pouco trancado o movimento. E esse movimento trancado é o que dá aquele embola aqui embaixo do braço, tá? Então, assim, esse aumento é o que não vai deixar aumentar aqui. Aliás, ficar aquele bolo embaixo do braço. Essa folga, entendeu? É uma folga de movimento. Que se a gente... para quem costura, né? Se a gente for nos moldes lá do corte e costura, essa folga existe. A gente faz a medida da pessoa e deixa uma folga para ter esse movimento. Então, foi por isso que eu trouxe para essa peça isso. Oi, Dani, Ateliê WeCraft com a gente. Segundas-feiras à tarde tem aula presencial na WeCraft em Porto Alegre. Para quem não conhece ainda, sigam o ateliê. Isso, esta peça aqui, eu fiz a medida da minha cabeça, tá? Foi essa medida que eu fiz. Ela vai ficar bem ajustada, tá? Não é... Porque assim, o que acontece aqui? Os fios de algodão, eles dão um quentinho assim, tipo moletom, tá? Então, vai ser uma peça de meia estação. Uma peça meia estação. No Brasil, no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, talvez seja mais fácil a gente usar essa peça no verão ou na primavera, assim, os dias um pouco mais quente, mais para o norte do que no sul. Porque aqui no sul o nosso calor é muito úmido. Então, o que acontece? Nem todas as peças a gente consegue usar no verão, assim, o nosso verão judia um pouco, assim. Então, o que acontece? Eu vou fazer ela eu pensei em meia manga ou manga comprida. Então, vai ser uma peça para usar num dia friozinho, né? Ou um dia quente do inverno, ou um dia frio do verão, assim, né? Ou primavera, outono. E por isso eu deixei essa gola, tá? Então ela vai mais fechadinha. Essa divisão, sobre a gola. Essa divisão da gola, tanto faz se a gola ela é mais justa ou ela é mais aberta, tá? Segue a mesma proporção. Porque o que vai acontecer? Se a gola for maior, vocês só vão estar começando a gola mais para cá. Então, ela proporcionalmente, né? Assim, a divisão, ó, se a gola for mais embaixo, aqui continua sendo 1/6, aqui 2/6, aqui 1/6, né? Então, por isso, de novo, por isso é importante anotar a fórmula,
tá? E para quem chegou depois, não sabe que estou falando da fórmula, assiste depois gravado que eu fiz toda a matemática lá no começo. E aí, assim, para ajustes mais personalizados, ou quando a gente quer construir, quer um desenho dentro desse eu estou fazendo aqui um básico, mas quer colocar um desenho, quer fazer uma peça, né, assim, uma criação, as aulas, né, as aulas presenciais, no caso, que nem a WeCraft ou na loja das Chagas, que são aulas presenciais em grupo, a gente pode fazer isso. Então, a aula, cada um faz o que tem vontade de fazer, né? Então, tem uma postagem que eu fiz de um desenho que ainda eu faço os desenhos para as alunas, né? Aí eu fiz um desenho para uma aluna que estava fazendo uma calça. Então, isso é outra coisa. Se vocês quiserem, posso trazer aqui também um passo a passo. Dicas sobre calça. Calça, bermuda, short, enfim. Que é a parte principal, assim, que é do gancho. Que me parece que é o segredinho, assim, da história. Gente, eu vou ter que apertar. Tem um botão novo. Eu não sei se vocês aí fazem live. Desenho. Eu já arranjei briga por causa desse desenho. Briga com as minhas colegas professoras, às vezes, que dizem que eu não posso desenhar para as alunas histórias antigas. Eu vou apertar aqui só para ver o que é isso aqui, porque eu não tô. Tem aqui um óculos, um sinal de Wi-Fi e a bateria. Ah, interessante. Acho que é só para eu saber que tem sinal. Pois é, Dani, então. Mas isso assim, são histórias que eu vou ter que fazer mais pro final do ano. Esse ano eu completo 20 anos de prof, de crochê e tricô. E aí, dia 5 de novembro, pensa, a pessoa começa um trabalho novo dia 5 de novembro, né? Hoje, eu pensando hoje, conhecendo hoje tudo que eu já vivi, assim, né, como professora de tricô e crochê, eu diria para a pessoa assim, não, novembro não é um momento para começar, né, nessa parte aqui no sul, porque no sul do Brasil as pessoas movimentam mais no inverno, né? As pessoas lembram de tricotar e crochetar quando começa a esfriar. Então, novembro é quando tá esquentando, já tá quente, né? E, e é isso. E foram muitas histórias, assim. E uma delas foi isso. Ai, que bom, Flávia. Então, eu adoro desenhar. Enfim. E acho que ajuda muito, né? E às vezes a pessoa ajuda na anotação, enfim. Josi, então, aí a Josi tá falando ali que se ela morasse perto, ela vinha na minha aula. E aí, Josi, é o seguinte, para quem não mora perto, eu tenho aula online. Eu tenho uma aluna que, já devo ter comentado aqui, eu tenho uma aluna na Bahia, tenho uma aluna que mora em Sorocaba, tenho uma aluna que mora em Florianópolis e que mais? Tem aluna aqui do sul aqui que é de São Leopoldo. Então, assim, quando a gente tem essa coisa da distância, a pandemia me fez aprender a fazer aula online. Então, aliás, me fez fazer um canal, me fez fazer live, me fez fazer muitas coisas, né? Mas enfim, a gente pode fazer aula online se tu tem vontade. A aula online eu tenho turma online e tenho individual online. E aí depende muito da pessoa, depende do qual é o desejo da pessoa, enfim.
E aí é só, se tu tiver interesse, me chama e a gente conversa, tá? Bom, pessoal, é isso. Gratidão pela participação de todos hoje. Espero ter contribuído para que vocês teçam também uma blusa. Guardem as sobrinhas de fios. Isso aí que a Filomena tá falando, ó. O desenho é extremamente importante e fazer o molde também. Isso assim, o molde como é que nem a amostra, viu, Filomena? O pessoal aqui não é muito, quer ir fazendo já. Ajuda muito na orientação da peça. E para a peça ficar, a gente precisa parar e planejar a peça antes de começar a tecer. Isso é importante, né? Pensar, fazer esse planejamento. Tem mais chance de dar certo lá no final. Não quer dizer que, eventualmente, né, a gente não precise aí desfazer e fazer de novo. Aproveitem os fios, tá? Se vocês não forem usar, aproveita, vai enrolando e façam doação, tá? Tem muitos projetos que usam fios, fazem colchas, fazem roupinhas, enfim. Tem vários projetos que fazem trabalhos para doação. A gente pode aproveitar os fios. Eu aproveito não só para doação, mas aproveito para as minhas peças também, porque eu gosto muito de coisas coloridas. Tem que fazer a amostra, tem que fazer o desenho, tem que fazer a anotação, a temática, tudo. E se tiver dificuldade nessas coisas, chama a prof, tá bom? E vou lá. Gratidão. Sim, ó, eu de novo, né, dando tchau e fico por aqui. Tem a Mil mandou o modelo de uma bolsa para o próximo verão. Uma bolsa da Mil. Tem uma pesquisada na internet. Toda de aparentemente de restinhos de fios, né? Eu não sei se eles cortaram, mas tem uma aparência de restos de fios. E a bolsa está à venda por R$6.000. A gente sabe que, enfim, tem essa coisa do valor aí, da peça, dos fios. Mas, enfim, é a Mil, tem né, uma marca, um nome. Mas vocês vão ver muitas coisas aí aproveitando restos de fios coloridos, tá bom? Gratidão. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. E é isso aí. Bom crochê e bom tricô para vocês.